Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o gelo flutua? Pensa comigo. Se eu jogar uma pedra dentro da água, ela afunda. Se eu jogar uma moeda, ela também afunda. Agora, se eu jogar um gelo na água, o que acontece? Nada mais, nada menos do que ficar boiando. Mas peraí, o gelo é feito de quê? Não é de água? Então, como a água sólida consegue ficar em cima de uma água líquida? Não era para acontecer exatamente ao contrário? E olha que isso não é uma curiosidade boba, não, tá? Na verdade, existe um motivo tão importante que sem ele, muita coisa na Terra seria completamente diferente. E não tô exagerando, não, tá? Agora presta atenção nisso. Quase tudo que existe segue uma regra muito simples. Quando um líquido vira sólido, ele encolhe. É assim com o metal, com plástico, com vidro, com praticamente tudo. Mas a água resolve fazer diferente. Ela simplesmente ignora a regra. E é aí que a história começa e fica muito mais interessante, hein? Mas antes de eu te mostrar o motivo, faz um teste aí. Escreve aqui nos comentários, mas ó, sem pesquisar, né, pô? Aí você vai lá, pesquisa na internet, joga no chat GPT e depois você vem querer jogar aqui nos comentários. Comenta aqui nos comentários, mas sem você pesquisar antes. Por que você acha que o gelo flutua? Quero ver quantas pessoas realmente sabem a resposta. E é claro, já deixa o seu like, porque eu tenho a certeza de que daqui a alguns minutos você nunca mais vai olhar para um copo de gelo do mesmo jeito. Já deixou o like? Pô, tá aí até agora. Pô, nem um like deixou. É assim mesmo que você quer ajudar o canal? É assim mesmo que você é uma pessoa beneficente? Pô, deixa o like aí, comenta aqui embaixo também, se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus, né? Pô. Agora vem a parte que quase ninguém conhece. Você acha que o gelo flutua porque ele pesa menos do que a água? Parece que faz meio sentido, mas a resposta tá errada. E é justamente aí que tudo começa, tá? Então vamos lá. Se não é porque o gelo pesa menos, o que está acontecendo? O segredo não está no gelo, está dentro da própria água. E é aqui que a coisa começa a ficar doida. Pega um monte de bolinha de gude, na verdade, e joga dentro de uma caixa. Elas vão se encaixar bem apertadas, certo? Vão ficar tudo juntinho ali. Se você sacudir, né, vai se ajeitar mais ainda. Agora imagina que alguém pega essas mesmas bolinhas e começa a organizá-las em fileiras, bem certinhas. O que acontece? Elas começam, né, a aparecer espaços vazios entre elas. Com a água acontece praticamente isso. Enquanto ela está líquida, as moléculas ficam correndo para um lado para o outro, esbarrando umas nas outras e ocupando menor espaço, né, o menor espaço possível. Mas quando a temperatura chega perto de 0 grau, elas diminuem o ritmo. E em vez de ficarem mais apertadas, elas começam a se organizar como se fosse uma estrutura. É como montar um quebra-cabeça, né? Você entende? Só que esse quebra-cabeça deixa vários espaços vazios. E olha que loucura. Esses espaços são justamente o motivo de o gelo aumentar de tamanho quando ele congela. E sim, o gelo aumenta de tamanho. Para você ter uma ideia, já aconteceu de você esquecer uma garrafa de água no congelador e ela estourar? Ou quando você vê ela já está estufada? Exatamente. Você coloca uma garrafa PET lá no congelador, daqui a pouco, quando você vai ver, ela já está ali completamente estufada por conta do gelo. Aumentou. Ou então você pega uma latinha de refrigerante, bota no congelador e ela congela, quando você vai ver, ela ficou toda deformada. Não foi azar. Foi porque, ao virar gelo, a água precisava de mais espaço. Agora preste atenção nessa pergunta. Se a quantidade de água continua exatamente a mesma, mas ela passa a ocupar um espaço maior, o que acontece com a densidade dela? É aqui que está a resposta que explica tudo. Porque o gelo não flutua por ser mais leve. Ele flutua porque ficou menos denso. E calma, se você sempre achou que a densidade era um assunto chato de escola, fica comigo mais um pouquinho porque eu vou te explicar isso de um jeito que nunca mais você esquece. Respira, porque é essa parte que faz todo mundo entender. Quando a gente escuta a palavra densidade, parece até assunto de prova de física. Mas na verdade é muito mais simples do que se parece. Olha, por exemplo, imagina duas caixas exatamente do mesmo tamanho, certo? Uma está cheia de pena e a outra está cheia de pedras. As duas ocupam o mesmo espaço, mas qual vai pesar mais? A resposta já é simples, né? A pedra. Isso significa que é mais densa. Agora volta para a água. Quando ela está líquida, as moléculas ficam bem juntinhas, como a gente já explicou.
Cabe muitas moléculas em um espaço pequeno. Já quando ela congela, lembra aqueles espaços vazios que aparecem? Né? Então, agora cabem menos moléculas, né, naquele mesmo espaço, ou seja, o gelo fica menos denso. E é aqui que está o detalhe que quase ninguém percebe. O gelo não ficou mais leve, ele continua sendo a mesma água. A única coisa que mudou foi a forma como as moléculas ficaram organizadas. É como se você pegasse todas as roupas e colocassem bem apertadas dentro de uma mala. Depois resolvesse dobrar tudo de qualquer jeito, as roupas continuam pesando exatamente a mesma coisa, mas agora ocupam um espaço muito maior. Foi exatamente isso que aconteceu com a água. E sabe qual é a consequência disso? Quando você coloca um cubo de gelo dentro de um copo de água, a água que é mais densa consegue empurrar ele para cima e por isso ele flutua. Mas espera, se a água empurra o gelo para cima, por que ele não fica totalmente para fora? Porque por que só um pedacinho aparece e quase todo o resto fica escondido? É igual os icebergs, né? Os icebergs, quando a gente vê um pedaço dele, uma ponta do iceberg, a gente não imagina a parte que é maior, que fica por debaixo da água, né? Agora, né, que a história ela fica mais interessante. Faz um teste aí quando você terminar esse vídeo para você ver. Pega um copo com água e coloca um cubo de gelo dentro. Repara nele. Você vai perceber que só uma pontinha fica para fora. O resto fica escondido debaixo da água. Mas por quê? Se o gelo flutua, não era para ele ficar inteiro na superfície? A resposta é bem simples. A água ela está empurrando o gelo para cima o tempo todo. Só que a gravidade também está puxando o gelo para baixo. Quando essas duas forças ficam equilibradas, pronto, o gelo para exatamente naquela posição. Nem sobe mais e muito menos afunda. E se a água se comportasse como praticamente todas as outras substâncias? Ou seja, se o gelo fosse mais denso e afundasse? Pode parecer uma mudança pequena, mas isso mudaria completamente a vida do planeta. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. Agora para e pensa nisso por alguns minutos ou segundos, né? Tudo isso acontece por causa de pequenos espaços entre moléculas que ninguém consegue enxergar. Parece até absurdo, né? Mas esse detalhe faz uma diferença gigantesca, porque quando chega o inverno, a primeira camada de água dos lagos e rios congela. Ele forma uma espécie de tampa na superfície. Essa camada de gelo funciona como isolante. Ele impede que o frio continue congelando toda a água lá embaixo, enquanto lá fora faz temperaturas abaixo de zero. Embaixo do gelo continua líquida. E é justamente por isso que peixes, plantas e vários outros animais conseguem sobreviver durante o inverno. Agora, imagina se o gelo afundasse. A primeira camada iria para o fundo, depois congelaria a outra. Ela também afundaria, depois a outra, e outra, até que, com o tempo, lagos inteiros poderiam congelar completamente. Ou seja, um simples cubo de gelo apoiando no seu refrigerante está mostrando uma característica que ajuda a preservar a vida no planeta há milhares de anos. Isso é muito doido. E quer saber o mais curioso? A gente vê isso praticamente todos os dias, mas quase ninguém para pensar o motivo. Da próxima vez que você colocar um gelo em um copo, lembra desse vídeo. Você não vai estar vendo apenas água congelada, vai estar olhando para uma das propriedades mais incríveis da natureza. Agora eu quero saber de você. Qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu nesse vídeo? Foi descobrir que o gelo aumenta de volume? Que ele é menos denso? Ou que as características tão simples ajudam a manter rios e lagos cheios de vida? Escreve aqui no comentário. Mas é escrever mesmo, comenta aqui no comentário. Eu sempre gosto de responder aqueles que comentam aqui embaixo. E ó, quem sabe a sua pergunta não vira o próximo vídeo do canal. Se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação. Fica aí pro próximo vídeo e ó, valeu!